Um governo que teve início em janeiro de 2009 chega ao fim neste sábado à meia-noite. Foram 8 anos de um governo marcado por obras importantes e de muitas dificuldades também. Para falar desse governo, a TV Show convidou o prefeito Cido Sério e o vice-prefeito Carlos Hernandes para uma entrevista no ponto mais alto da cidade. Nós estamos no 23º andar do New York Tower, onde o prefeito veio aqui pela primeira vez e é daqui que ele pôde contemplar toda a cidade que ele governou por 8 anos e do alto ver o que ele construiu. Vamos acompanhar vários temas abordados pelo prefeito Cido Sério. Nós autorizamos no nosso governo aproximadamente 25 mil unidades, né? Dessas, umas 20 mil aproximadamente em construção. São 17, 19 mil financiadas, uma grande parte delas é Minha Casa Minha Vida, né? Realmente o maior crescimento nesse setor que Araçatuba viu ao longo da sua história. Foi um setor muito importante, né? Você vê a geografia da cidade, se você olha daqui de cima, nós estamos aqui nessa torre lindíssima, que o ano que vem será inaugurada. Você dá uma olhada na cidade e você vê o que a geografia dela mudou, tanto vertical quanto horizontalmente. Então, ela foi importante, mas Araçatuba tem... eu e o Hernandes, nós tivemos assim... Algumas tacadas nossas, eu diria, algumas pegadas nossas foram bem interessantes. Quando a gente conseguiu discutir a história do estaleiro, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas o estaleiro deu problema. O estaleiro poderia ter 500 empregados, hoje tem 150, 200, mas paga um salário acima da média, paga salário de metalúrgico especializado, ok? Então, assim, a partir do estaleiro, nós tivemos um ganho muito grande. Então, nós tivemos, em seguida do estaleiro, nós tivemos a Rigesa, né? Em seguida da Rigesa, nós tivemos a Bung. Você veja, nós tivemos ao longo de 100 anos aproximadamente, a nossa grande multinacional era a Nestlé, né? Era a referência em multinacional na nossa cidade. No nosso governo, né? Além do estaleiro vieram 2 grandes multinacionais, a Rigesa e a Bung. Então isso foi a partir de um debate que nós fizemos, eu, o Hernandes, aí é importante citar a participação do Carlos Farias, que é sobre a maravilha que é o modal que Araçatuba tem. Araçatuba tem um modal logístico que é um dos melhores do mundo, né? E a gente conseguiu vender isso, mostrar isso para as pessoas. Você veja que nós tivemos aqui 150, 200 novas franquias, né? É um número bastante grande. Isso gerou muito emprego, né? Eu penso que o período que mais se gerou emprego deve ter sido no nosso período de 8 anos. Então, essa movimentação tem questões que não estão diretamente ligadas ao debate direto, mas que elas são importantes. A concessão do DAIA, por exemplo, que tem gente que torce o nariz, ela foi muito importante. Por quê? Porque você resolveu uma questão de infraestrutura que é muito cara ao mundo, que é saneamento. Você viu, todo mundo teve crise de falta d'água, Araçatuba não teve. Isso é um ganho para a cidade, isso faz com que a cidade seja um atrativo maior. Você tem hoje uma cidade com 98% de captação de esgoto tratado e, se não me engano, até junho do ano que vem, nós vamos acabar com aquelas lagoas do Parque Industrial e vamos fazer a reversão para a lagoa principal, que vai permitir que venha mais empresas para cá. Tem uma história, Crispim, que é muito bacana. O Hernandes conheceu um empresário do setor de carnes, como é que chama? Frigorífico? E a pessoa ficou super interessada aqui na gente, veio aqui, o Hernandes queria que o Hernandes fosse lá visitá-lo. Bom, aí viu o espaço, ele falou, não, um espaço maravilhoso, é aí que eu quero ir. Quando ele viu que não tinha tratamento de esgoto, ele não veio. Por quê? Porque ele sabe que se ele fosse para o parque industrial
e ele fosse abater ali, tivesse que tratar o esgoto, o custo não compensaria, ele ia pagar para ter uma empresa aqui. Em junho do ano que vem, esse será uma etapa vencida, não é isso, Carlos? A gente já vai ter feito a reversão. Então, esse conjunto de coisas, às vezes se discute muito, a gente fala, porque é a única coisa que se fala da gente, tem buraco. Por exemplo, na cidade não tem 1/10 dos buracos de quando nós chegamos ao governo. Você pega a região central, nós temos 3, 5 ruas com problema, nós tínhamos todas, se você pegar as principais, Cossí, Floriano, Saudade, Brasília, então todas arrumou, Cristiano Olsen, Silva Jardim, São Paulo, aí ficou algumas, não deu para arrumar todas. Aí, destacar essa questão, essa ligação é muito importante. A outra questão são as avenidas de ligação. Se você hoje vai para a Zona Leste, você vê o que aconteceu ali. Os corredores. Ali, quando a gente ia antigamente, era um sofrimento e tinha muita reclamação. Quando nós fomos mudar, muita gente falou, não vai aguentar. Bom, nós mudamos e as pessoas adoraram, porque facilitou a vida das pessoas. Quando nós fizemos, eu e o Hernandes, nós somos os prefeitos que abrimos mais avenidas. Eu estava falando com o chefe de gabinete Bittencourt agora cedo, nós vamos fazer reforma em 50 escolas, ampliação em 10, e nós entregamos 7 novas e 2 novos pontos. É impossível qualquer governo no futuro fazer isso, primeiro porque não vai ter necessidade, ok? Então não é uma meta que alguém vai conseguir. Nós fizemos porque estava ruim, era necessário fazer. Esse conjunto de coisas, ele dá muita vida à cidade. Nós fomos, por 2 ou 3 anos seguidos, nós fomos destaque nas revistas de infraestrutura e empreendimento. Carlos, que acompanha essa área, Carlos Farias, nós fomos destaque. Por quê? Porque Araçatuba fez muita coisa nessa área. Então, é claro que quando você olha a cidade, né, para qualquer dos lados, você vê, puxa, né, eu estava comentando com o Hernandes, a emoção que a gente fica. Aqui esse prédio aqui que nós estamos em cima, que vai ser um dos mais altos da cidade, é isso, Carlos? Isso, empresarial. O empresarial, possivelmente o mais alto. Nós viemos aqui quando estava se negociando o terreno a primeira vez. Que a gente veio aqui acompanhar, falar que era importante. Se você olhar a Avenida Brasília, aqui, que é uma avenida que nós recuperamos, o lado direito dela no sentido centro-bairro, a partir do Bola 7 para cima, não tinha nada. Hoje você vê o tanto de empreendimento que tem. Então, essa característica eu penso que ela é muito importante. A própria Nestlé, que eu citei, que é antiga, ampliou a sua base aqui, acho que duplicou de tamanho. Esses investimentos foram fundamentais. Você sabe que o nosso PIB, eu sempre falo isso, ele só é comparável ao da China. Nós temos um crescimento, se não me engano, de 117%, 118% do PIB em 8 anos. Se eu descontar 56% da inflação, que seria o inercial, nós temos quase 70% de crescimento real do PIB. É um crescimento da ordem, se fosse possível a gente fazer uma média anual, a 13% ao ano. E nós não estamos falando ainda de 16%, mas a gente já está 15%, que foi um ano complicado, e não entra 16%, que nós não temos medida de 16% ainda, né? Que talvez puxe um pouquinho para baixo, né? Mas o fato é que a média de crescimento do PIB é 13%, 14% ao ano, quer dizer, só Araçatuba e a China, né? Não tem... são dados e fatos absolutamente marcantes, penso que na nossa gestão e na nossa história, né, Hernandes? Me falaram, mas no futuro, eu falei, é verdade, a gente não vê o futuro. Ok? Nós não temos capacidade de olhar o futuro, mas a gente sabe o que é economia.
A gente sabe o que é o movimento econômico, o que está acontecendo no mundo. E nós não temos, assim, no curto prazo, um desenho que dê a alguém as condições que eu e o Hernandes construímos. Por que eu falo que nós construímos? Porque senão todas as cidades deveriam ter crescido 14%. Ok? Não foram todas as cidades que cresceram 14%. Cresceu 14% a cidade que nós administramos, né? Essa foi a cidade que cresceu, né? Porque nós, com o nosso jeito, né? Com a nossa dinâmica, nós procuramos trazer gente para cá, nós conversamos, nós vendemos a cidade em todos os lugares que nós fomos. Não teve uma oportunidade, ou na Fiesp, ou em Brasília, ou em Minas Gerais, em qualquer lugar que a gente tivesse, que a gente falasse, não, está discutindo, às vezes a gente era até deselegante, estava na cidade do outro, daí a gente falava, não, mas o melhor lugar, então, se você quer investir e ter resultado, vá para Araçatuba. Né? Às vezes não é elegante, você está numa outra cidade, num outro local, mas é a nossa tarefa, né? A gente ia lá e falava, não, Araçatuba, você não vai perder se você investir lá. Qualificamos as informações, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve uma dinâmica de permitir que a gente tivesse diuturnamente informado. Então todas as informações da cidade a gente tinha em qualquer lugar que a gente ia. E tem uma outra dinâmica na cidade que essa é invisível, que as pessoas, a maioria das pessoas não vê assim, quanto cresceu de pequeno comércio nos bairros, de grandes comércios, mas que não tem uma sensibilidade, um olhar geral, porque não é central. Se você pega a Odorindo Perenha, você inclusive fez uma matéria maravilhosa sobre Odorindo Perenha, né? Quanto tinha de comércio lá, eu vi no Liberal, né? Você viu? Eu até guardei aquele jornal. Quanto tinha de comércio lá antes de concluir a avenida e quanto tem hoje. E quanto tem construindo, porque eu passei lá, hoje estão levantando mais barracão. Então, mas se você pega a Valdemar Alves, que nós abrimos a segunda pista, e a segunda pista é numa região que era parque industrial no passado, então tem empresas de costas para a avenida. Mas veja quanto do lado esquerdo, no sentido centro-bairro, quantos novos equipamentos, né? A gente ficou muito satisfeito, né, de estarmos ao final desse período de 8 anos, a gente olhar a cidade, né? E ver essa imensidão, essa beleza em que ela se transformou, e você vê que ela é uniforme, ela cresceu para todos os lados. Eu contava ali a você que quando a gente começou a fazer o debate do bombeiro na Zona Sul, lá no CSU, que havia uma certa resistência da população local, porque era uma área de lazer, e a gente ia lá e falava, não, se aprovar aqui vocês vão ganhar. Veja o tanto de... Não tinha nenhum prédio na Zona Sul, naquela região, Morada dos Nobres, ali não tinha prédios. Veja hoje quantos tem. E essa foi... Aí que se você entrar para a Zona Norte, para o outro lado, nós fizemos daquele lado da Zona Norte todos os condomínios populares. Então nós temos lá, claro que aí não são prédios, nós temos o Porto Real a noroeste, né? Aí tem o Águas Claras e tem o Beatriz e o Atlântico, né? Só na faixa 1 são, e agora que nós vamos deixar praticamente pronto, né? Acho que não dará tempo de entregar, mas está praticamente pronto o Porto Real 2, que são 677 novas moradias. Acho que até valeria a pena, né, a gente fazer uma visita lá, já que não vai dar para a gente entregar, a gente pelo menos fazer um passeio lá, o Porto Real 2. E aí você pega a faixa, que ali é uma faixa que cresceu muito, 3 salários a 6 salários. Quantos condomínios ou casas, enfim, tem naquela região? Como você disse, talvez o setor imobiliário tenha sido grande, né? O grande alavancador dentro dessa perspectiva que nós criamos. De repente chega uma multinacional, de repente chega um estaleiro, aí vem uma multinacional, vem outra. Uma questão que é maravilhosa, porque você estava comigo, a gente foi visitar aquela região do Praça Nova,
né? Não tinha Avenida Carlos Pereira da Silva, era um matagal, era um negócio feio, né? Nós subimos lá, tiramos foto, olhamos. E depois, eu me lembro que depois da matéria o pessoal escrevia no jornal que isso é... Não era nem época de eleição, mas as pessoas falavam, você é eleitoreiro, tá. Hoje você entra naquela região, pela Carlos Pereira da Silva, ele mudou completamente a cara daquela região, né? Então, de verdade, eu fico muito satisfeito da gente ter feito nesses 8 anos. A gente fez juntos, né? Nós somos um time e começamos lá em 2008 na campanha e estamos terminando aqui em 2016, né? Puxa, trabalhando e estamos fazendo coisa, porque você vê, olha, nós tem uma outra reclamação, mas nós vamos entregar asfalto novo no Jardim do Trevo, vamos concluir 100% de asfaltamento do Umuarama e vamos deixar uma parte grande do Água Branca, Água Branca Vista Verde, né? Estamos fazendo um esforço lá no Regina, né? Nós estamos trabalhando, porque quando a prefeitura faz, às vezes as pessoas reclamam, falam, mas por que a empresa privada consegue e a prefeitura não consegue fazer com base molhada? As empresas privadas geralmente têm aqueles gradios de última geração que revira bem a terra e aí 1, 2 dias de sol resolve e seca. A prefeitura não tem, né? Então a prefeitura precisa esperar o sol entrar lá embaixo e secar para não dar aquele emborrachamento no asfalto, rachar o asfalto e estragar em 6 meses. Né? Mas a gente está fazendo aí um grande esforço nessa área. Tem coisas que são marcas nossas, mas nós temos balé, temos catira, temos danças folclóricas, temos agir, mas olha, eu e o Hernandes, uma coisa que entristecia a gente, quando a gente ia no Eni Ferraz Homens, no Eglis Gabas, no Maria de Freitas Carles, Ela Pinholi. Nós tínhamos 10 escolas aproximadamente nas terras. Sabe quanto nós vamos deixar? Nenhuma. Todas asfaltadas, todas. Por quê? Porque era ruim para a criança na época da seca, que a poeira entrava na sala de aula, e na época da chuva, que a criança tinha que entrar toda enlameada na escola. Então, são delicadezas que nós nos preocupamos muito, né? Tem um detalhe, você sabe, quando eu me elegi deputado em 2006, o Hernandes foi uma das poucas pessoas que acreditou que eu me elegeria. Primeiro que ele me levou numa reunião deles lá, da turma dele lá do futebol, me apresentou para a turma, lá, era aqui na Marechal Rondon, isso. 2006, não é? Você dá aula, né? Hã? Onde eu dava aula, né, de futebol. Ninguém sabe disso. Não, tem uma outra coisa que eu não posso falar, mas ele foi um dos financiadores da minha campanha, mas ele não gosta que fala, porque ele tem fama de pão duro, de seguro, mas ele foi uma das pessoas que me deu uma ajudinha naquela época. Né? Oi? Não fala o valor. Não foi mais. Me deu uma ajuda. Não foi o principal, mas foi uma campanha pobre, né? A minha campanha em 2006 não foi uma campanha, foi uma campanha. Foi uma. Mas o Hernandes. Ele não gosta que fala isso, eu estou aqui cometendo uma indelicadeza com ele, que ele nunca, ele sempre me fala, mas ele foi uma das pessoas que me ajudou, eu estava com dificuldade para fechar a campanha, ele me deu uma ajudinha, graças a Deus. E aí eu me elegi deputado em 2006. Né? Depois a gente se elegeu prefeito em 2008, depois a gente se reelegeu prefeito em 2012. Né? Ou seja, todas as eleições que nós disputamos juntos, nós ganhamos. A gente tem que agradecer muito a população de Araçatuba. Muito obrigado, Araçatuba. A maioria da população sempre nos trata, a maioria absoluta, nos trata de maneira muito carinhosa onde nós vamos, de maneira, né, muito gentil, muito generosa. Então, nós só temos que agradecer.
Nós entramos na prefeitura e vamos sair sem os trabalhadores da prefeitura, não vão ter perdas salariais no nosso período. Então isso é uma coisa, é uma marca. Daqui para frente talvez todos consigam fazer isso, eu espero, mas nós conseguimos, né? Para uma inflação de 56. Agora, a questão que é vinculada ao PIB, por exemplo, quando a gente fala que o PIB cresceu 117%, 118%, você pega o crescimento do orçamento, né? O orçamento, nós pegamos um orçamento na ordem de 270, 280 milhões, né? E vamos entregar um orçamento da ordem de 550 milhões aproximadamente. Dobramos o orçamento. Ou seja, se você descontar a inflação, nós temos um crescimento real no orçamento da ordem de quase 40%, 50%. Né? Esses fatos, eles são absolutamente, não tem como questionar. A pessoa pode falar qualquer coisa da gente, né? Mas aí quando você vai ao fato, não há como questionar. Vai falar assim, não cresceu. Isso não existe, né? O número não dá para contestar. O número é incontestável. Olha, a faculdade de medicina, assim, tem algumas questões na cidade que elas são marcantes. Então, tem dois fatos que se entreligam, né? Nós tínhamos a história da faculdade de medicina desde o lançamento do antigo Hospital Modelo, né? Conta a história que o cuiabano falou que o hospital seria a base para a gente ter um curso de medicina, né? Infelizmente, o Hospital Modelo, ele não prosperou, ele virou uma ruína, né? Que enfeiou aquela região ali da Avenida Brasília por 40 e tantos anos, mais de 40 anos. E aí nós conseguimos os dois fatos, eu e o Hernandes. Nós conseguimos acabar com aquela estrutura que enfeiava a cidade numa parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E, ao mesmo lado, com o programa Mais Médico, nós conseguimos trazer para Araçatuba o grande sonho de 60 anos da cidade, que é a Faculdade de Medicina. Então, a partir do ano que vem, o Salesiano vai ter a sua primeira turma de medicina. E essa é uma conquista também indiscutível, minha e do Hernandes, do nosso governo. Por quê? Porque o projeto de Araçatuba foi considerado o melhor projeto do Brasil. O vice-prefeito Carlos Hernandes também falou do governo e das conquistas da cidade. Olha, eu saio satisfeito. Eu acho que nós estamos encerrando o nosso mandato de forma espetacular. Nós melhoramos a cidade em todos os aspectos, em mais de 90%. Para não dizer 100%, eu vou ser bonzinho. 90% nós melhoramos em tudo. Melhoramos no orçamento, no PIB, melhoramos em todos os aspectos. Isso é importante. Hoje, onde eu estou aqui, praticamente foi um sonho para todos nós. O New York Towers, que foi um empreendimento juntado por dois grandes amigos que tenho, o Zé Abrão e o Rafael Ferreira. Eu fui a primeira pessoa a saber dessa união. E para minha felicidade, por meu privilégio, eu tive, sem dúvida alguma, a oportunidade de ser testemunha desse negócio que foi feito entre o Zé e o querido Ferreira. E o Rafael Ferreira. E eu me lembro que nós fizemos aqui na imobiliária do Mário e depois nós fomos lá para o Bora 7 para comemorar. Quando estávamos comemorando, a gente começou a olhar para o terreno no momento vazio para dizer assim, imagine daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse prédio pronto. E hoje, graças a Deus, eu tenho o prazer, eu que vi a primeira laje subindo, que acompanhei tudo isso com o Zé Abrão, hoje estou aqui vendo a realidade que se transformou o New York Towers. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria imensa. Eu acho que isso eu deixo para a história da minha passagem pela cidade. Tenho 30 anos de Araçatuba, nunca fui omisso, sempre estive junto com o Cido, e o Cido sabe disso, da melhor maneira possível. Nós somos a dupla que acabou com aquele paradigma de que Araçatuba não, vice e prefeito nunca combinavam.
e nós acabamos com essa história, mostramos que é possível realizar realmente como nós plantamos a primeira semente em 2008 e a primeira campanha de 2009. A gente plantou desta forma, vamos governar a 4 mãos. E foi isso que nós fizemos. Se erramos, erramos juntos. Se acertamos, acertamos juntos. E foi isso que nós fizemos por uma Araçatuba cada vez melhor. Uma Araçatuba que hoje nós entregamos. Se você dá aqui uma panorâmica, você vai ver o que é a cidade, o que ela representa, o crescimento que ela teve. Uma cidade de tantos e tantos investimentos, de pessoas que vêm para cá que se apaixonam. Nós tivemos agora um exemplo da Van, tanto o Luciano como o Nilton, quando eu estive lá em Brusque, junto com o Carlos Farias. Carlos Farias, espetacular, esse menino que vale ouro nessa Secretaria de Desenvolvimento, que soube conduzir da melhor forma possível para que os empreendedores viessem até aqui. E eu me lembro que junto com o Carlos Farias, quando nós conquistamos aqui, naquele momento, a revitalização do Centro Ferroviário Cultural, na época era 1,5 milhão, hoje 3 bilhões, veja você que nós conseguimos através de uma pessoa que adorou a cidade, que tinha projetos em tantas e tantas cidades, já vão ter mais de 90 lojas, mas preferiu investir em Araçatuba pelo carinho que nós temos por ele. Ele tinha 22 estátuas, essa cópia, essa réplica da Estátua da Liberdade, isso com ele, com 90 cidades para colocar, e deu privilégio para a gente. Então tudo isso deixa a gente muito feliz, saber que o empreendedor, ele gosta do município, ele vem aqui não para ganhar dinheiro, ele vem aqui, é evidente que ele é empresário, o objetivo realmente final é esse, ele dá emprego e precisa ter o seu retorno, mas o melhor é que ele gosta da cidade, e é isso que nós estamos vendo aqui hoje, o crescimento dessa cidade graças à nossa população. Então, para você que depositou seu voto na urna de 2009, que depositou seu voto na urna de 2012, no Cido Sério e do Carlos Hernandes, muito obrigado. Estamos agradecendo muito. A gente esperou e a gente podia até ter feito um pouco mais, mas fazer o quê? Não dá para fazer tudo. Quem faz tudo é só Deus. Nós fazemos aquilo que é possível e fizemos sempre com muita transparência. Somos o governo que colocamos no ar aí nos sites, você pode procurar em qualquer lugar, toda a transparência do nosso governo está aí. Nós somos a segunda cidade melhor em transparência aqui nessa região do estado. Então vejam vocês, que bom a gente falar isso praticamente nas últimas horas de governo. Então eu só tenho que agradecer mesmo, Faculdade de Medicina que o Cito já citou, tantas e tantas coisas que nós conseguimos buscar, tudo isso nos enche de alegria. A Avenida Baguaçu, que todo mundo reclamava, hoje a Avenida Baguaçu, nós não tivemos um comerciante sequer que disse, olha, mudou a mão de direção. E isso não está legal, nunca ninguém reclamou, porque nós conseguimos acabar com um gargalo que tinha ali de anos, e nós conseguimos acabar, sim, graças a Deus, rapidamente com toda a nossa equipe. Então agradeço a todos aqueles colaboradores, funcionários públicos, amigos que estiveram ao lado do governo, e entendo que nós estamos saindo com a missão cumprida. Desculpe se o nosso muito foi pouco, mas foi feito com muito carinho, com muito amor, ao lado do grande companheiro Cido Sério. O servidor municipal é assim, muita gente, quando nós chegamos no governo, falava, olha, o pessoal da sócio não trabalha, não sei quem não trabalha. Não, mentira, isso é uma lorota, isso é uma lenda. Funcionarismo público trabalha e trabalha para valer. Os nossos queridos guerreiros da SOSP, que nos ajudaram tanto quando pegamos essa cidade totalmente esburacada, e vocês contribuíram para que a gente conseguisse conduzir pelas principais vias os nossos carros sem ter buraco. Vocês foram fundamentais. Todos os nossos funcionários da SOSP, da saúde, da educação, da administração, do planejamento, todos. Eu estou dizendo aqui do fundo do meu coração para dizer muito obrigado. Vocês são maravilhosos e entenderam o nosso apelo. Quando chegamos no governo, tanto eu como o Cido, nós falamos, olha, é para atender as pessoas da melhor maneira possível, com alegria, com sorriso, atendendo o nosso contribuinte, atendendo o nosso munícipe. E é isso que vocês fizeram. Então, para vocês todos, um grande ano novo. Muito bem. Agradecemos ao Cido Sério e ao Carlos Hernandes por terem aceito o nosso convite para essa entrevista nas alturas e falar também de um governo para cima. Obrigado pela companhia e a gente se encontra aqui na TV Show.